Sim. Mas obrigada, Heloísa. Pedi um mantra, Gabi, para a Heloísa, para a gente chegar, que eu cheguei correndo do exercício aí, eu precisava dar uma... Seu cabelo tá lindo, Gabi, você cortou mais? Minha filha! Ei, amiga, gostou? Ficou show! Ficou essa tricolor, aquele tricolor aí disfarçou um pouco e eu Gostei. gostei. Ele não é uma cor horrorosa, mas por enquanto eu não vou pintar, eu vou esperar um pouco, assim. Não, achei bonito. Ô Mari, você tá com sua luminária ligada? Não, né? Tá, a imagem tá mais ou menos, né, meu? Tá, assim, né? Contra a luz. A Peraí. sombra tá um pouco escura. Matheus, eu tô achando você a cara daquele ator, do Dan Stubach, sei lá. Desculpa, Todo mundo fala. isso, só que é mais pesado, porque as pessoas não lembram o nome dele e falam assim, ah, você parece com aquele ator que batia na mulher com a raquete de tênis. Cruzes, eu nem Porque associei ele isso. foi famoso numa novela em que ele fez isso, né? Ele bateu na personagem da Helena Ranaldi com a raquete de tênis. Imagina, várias pessoas me dizem dessa forma. Que horror, sabe o que eu penso? Eu não, é porque eu não assisto, assim, assisti poucas novelas. Para mim, eu associo ele tinha um programa com outros caras na CBN, tipo Papo de Segunda. Eu acho que ele era do Papo de Segunda também, GNT, talvez, não sei, mas eram tipo uns caras assim meio legais, assim, aparentemente, sabe, desconstruindo coisas e tal. Então a minha associação dele não é essa associação horrorosa, não, que horror. Ah, eu acho ele parecido com o Tom Hanks. Um pouco, é. E como eu gosto do Tom Hanks, eu acho Você legal parece um comparar. pouco parecido com o Tom Hanks também. Acho que... É, mas mais É, o Dan aí. Tuba. Eu vou olhar o outro, eu vou olhar esse outro. Melhorou a luz aqui? Mais ou menos, tá? Você consegue chegar mais perto da luminária? Eu acho que eu tenho que botar ela do outro lado. É isso. Ah, melhorou. Melhorou, né? Então tá, Melhorou. porque ficou o gancho da rede ali, peraí. Pronto. Então vamos. Estamos então no arquivo de riqueza 4. Terminamos o 3. Vamos para o 4. Gente, várias coisas aconteceram, né? Eu lendo isso aqui e eu arrumando também os atendimentos individuais. Vocês não sabem quem já escreveu a minha jornada dos atendimentos individuais. Para quem não sabe o que eu estou fazendo, autoconhecimento, discernimento e coragem. Sabe quem já fala disso? Nada mais, nada menos que o Yogananda. Meu amigo Yogananda. Aí eu falei, gente, quem se inspirou? Fui eu ou ele? Aí eu fiquei brincando, né? Eu inventei o negócio e o Yogananda já escreveu. Aí eu acho que eu vou arrumar as palavras dele tão lindas. Mas, enfim, isso tudo porque eu estava lendo o arquivo número 9 até ontem, 9 e 10, que é de persistência, né? Eu falei, gente, não tem mais persistência do que esse Finanças com Brilho aqui. Então, a gente segue aqui no arquivo número 4, que eu já li algumas vezes, as coisas elas meio que se repetem num aprofundamento, né? Vocês estão entendendo isso. Então, o arquivo de riqueza número 4, que ele traz a mentalidade das pessoas, da mentalidade rica, que é as pessoas de mentalidade rica pensam grande. E as de mentalidade pobre pensam pequeno. E aí, o que eu botei aqui, né? Acho que travou para Mari, né? Foi? Heloísa, tá? Travei, Gabi? Travou sim. Que lá a conexão dela às vezes fica meio. Parece que até caiu, né? Tá instável, agora vai voltar, eu acho. Voltou? Voltou, não? Voltou, não, gente?
Voltou, Heloísa? Gabi? Voltou. Agora sim. Oi? Voltou. Então tá, né? As pessoas de mentalidade rica pensam grande, as mentalidades pensam pequeno. Acho que também, fiquei pensando, né, agora também pensando, né, aquela coisa assim da gente poder sonhar grande, né, assim, deixar os nossos sonhos, né, assim, não se limitar, não trazer restrições para aquilo que a gente quer, né. Então, é só um pouco, ampliar um pouco mesmo essa... Travei de novo? Não. Não. O tanto que eu coloquei aqui, o que a gente pode oferecer, né, para o outro, porque aí, por exemplo, eu fiquei pensando aqui, pensar grande assim, quantas pessoas eu posso atender, né, uma das coisas que eu já tinha até trazido aqui, né, se eu acho que o que eu posso oferecer é grandioso, eu começo a achar que eu posso levar isso para mais gente. Se eu duvido um pouco do que eu ofereço, né, do que a gente tem para dar para o outro, aí a gente fica assim, será? Vou ficar aqui, né, só entre nós. Então a gente vai ganhando força para crescer mesmo, para poder expandir mesmo esse nosso potencial, né, de coisas que a gente já faz belas em cada área aqui, né, e que a gente pode atingir, né? Mas, gente, o pensar grande é isso, assim, é ampliar a nossa luz, assim, como se fosse deixar ela, de fato, iluminar mais espaços. Não é só questão de mais, sempre mais, mas, assim, tudo que for alcançável, né? O que é do nosso tamanho também, não vai ser nem maior do que a gente, nem menor do que a gente, mas o que a gente tiver de tamanho, que a gente possa pensar todo o tamanho que a gente tiver, né, para expandir. Então, ele fala isso, assim, se propor, o que é que faz a gente querer, impede a gente de crescer ou de pensar grande? Muitas vezes é o medo. Porque se não fosse o medo, porque uma coisa, tudo bem, você só quer aquilo, mas não é por medo, ou sei lá de quê, ou você quer estar acomodado, mas quando você, tipo, se propõe naquilo, você percebe que você ultrapassa esse negócio e sente que você quer expandir mesmo. Assim, não sei se está fazendo sentido para vocês, mas porque ele fala até que a gente tem medo tanto do sucesso quanto do fracasso, né? Então, assim, a gente ampliar, a gente também tem medo, né, de cair mais, assim, né? Então, deixa eu ficar mais aqui para queda não ser muito grande, né? Aquela coisa, né? Só vou aqui nas redondezas, andar naquele conhecido, porque eu sei. Agora, se eu for para outra... Hoje eu pensei isso. Exemplo, gente, é mínimo, mas reparem. Eu tinha 40 minutos, eu resolvi que eu ia sair para andar 40 minutos antes daqui do negócio. Eu falei 40 minutos, só que tem um parque aqui que tem uma dimensão, uma quilometragem, que normalmente, quando eu faço no meu ritmo, eu demoro 1 hora, por exemplo. Falei, não, mas eu vou 40 minutos. Só que para eu estar aqui 8 horas, eu tinha que correr. De fato, literalmente, só que eu estava energizada. Só que se eu ficasse, não, eu não aguento, eu não consigo. Exemplo, vocês estão vendo que é uma coisa, desde um exemplo pequeno para outras coisas. E aí eu, tipo, não, é bom para mim que eu corra, eu preciso suar, a galera tá me esperando, então isso também foi bom, assim, eu sabia que tinha gente me esperando, então eu, pam, corri, sabia que não ia parar, cheguei aqui 7h57. Bebi uma água, respirei, lavei o rosto e entrei aqui, né, com vocês. Então, assim, fiquei pensando assim, né, então não vou, sei lá, qualquer coisa, isso é um pequeno exemplo, mas para qualquer ação, e aí aquela ideia, né, da gente conseguir fazer isso nas pequenas ações do dia, pequeninas das nossas coisas, e depois a gente vai vendo o quanto isso ampliou, né, de tudo, de saúde, de alegria, de contentamento, assim, tipo, eu fiquei super satisfeita, por exemplo, de ter conseguido correr, já corri, sabe, agora eu vou, né, fazer outras coisas, assim, na minha manhã, né, que eu otimizei ela num bom sentido, né, não assim, só esbaforida, mas otimizei ela, achei bom.
Então, e achar que eu faço um trabalho muito importante. Por exemplo, eu achei que eu tinha que estar aqui 8 horas, porque é muito importante, tanto para mim, internamente, quanto o que eu ofereço. Então, tudo é muito importante. Então, eu valorizo também cada segundo, cada espaço, cada troca. Não estou dizendo que eu estou plena, não, tá? Eu estou nesse exercício de entender isso e acreditar nisso mesmo, assim. Então, eu de fato acho importante essa nossa troca aqui. Então, eu quis para chegar na hora, né? Aquela coisa do compromisso também. E aí, mas aí a gente também vai precisar encaixar, como diz assim, a nossa peça nesse mundo, porque crescer no quê, né? O que é? Tipo, eu vou crescer de um jeito, a Heloísa de outro, a Gabi de outro, eu até botei isso aqui depois, acho que eu botei aqui, botei assim, ó, o Teuba, como que ele ocupa o lugar dele no mundo, né? Totalmente, ele é cineasta, a Gabi, tipo, a Heloísa, a minha mãe também tá aqui, né, que faz artes, faz as coisas, né, lá com a Alain. Então, assim, como que a gente pode, naquilo que a gente já gosta, naquilo que a gente já faz, fazer todo o nosso... Será que não é possível, né, talvez fazer tudo? A gente pode trazer questionamentos, mas eu tenho entendido que o caminhar é esse, da gente poder oferecer o que a gente tiver para oferecer, né? Até estava estudando, sabe, que ontem até sobre minimalismo. Falei, gente, que massa, né? Você quer ficar mais rica, mas ao mesmo tempo você não quer excessos. E aí eu estava pensando, estava lendo isso, porque a gente está se mudando para uma casa, aí eu falei, ai, Tiago, vamos diminuir a quantidade de coisas, né? O que é que a gente precisa mesmo? Porque depois a gente acaba ficando escravo das coisas, né? Tendo que limpar coisas ou dar conta de coisas. Eu falei, meu Deus, se a gente tivesse menos prato, né? Lava menos, né? Otimiza mais, assim, você ganha mais tempo. Eu estava lendo o que era o minimalismo, né? E aí fez sentido para mim também, sabe? A coisa de simplificar, né? As coisas, ter menos roupa para lavar, sei lá, E aí, o que eu achei legal, né? Que aí o que é a minha contaminação aqui? É que eu fico querendo que a gente brilhe juntos, assim, que vocês façam também, consigam levar isso, as coisas aqui para vocês, assim, para a vida de vocês, porque aí a gente, tipo, cresce junto e expande juntos. Então, assim, né, daqui a pouco, cada um traz formas de estar que não são só as mesmas, porque as mesmas, do jeito que a gente sempre fez, é o nosso normal, digamos. E a ideia é que também a gente não pare de crescer, ou de aprender, ou de expandir, a gente não se paralise no modo nosso normal, assim, automático, digamos. E aí ele chega a colocar que o propósito da nossa vida, né, das nossas vidas, é acrescentar valor à vida dos outros e das gerações futuras. Porque também não é à toa que a gente nasceu aqui nessa vida e com essa nosso potencial único, né? Tipo, a Heloísa é única, eu sou única. Então, a gente veio nessa vida, existiu, nesse período, com nossos karmas, nossos antecedentes aí, e a gente vai deixar outras pessoas. Então, a gente tem uma colaboração importante para fazer, assim, e precisa ser feita, sabe? Assim, eu acho que a gente não dá muito para se esconder. A gente até pode se esconder, mas, assim, importante que a gente não queira se esconder. E que, para isso, a gente vai saindo um pouco das zonas do conforto mesmo, né? E aí, por exemplo, eu comecei a ficar pensando grande, né? Tipo assim, pô, eu tô adorando estar aqui, querendo falar mais agora essa jornada que eu inventei do individual. Tá tão legal. Que agora eu descobri que o Yogananda já fala disso. Falei, gente, eu já pensava grande demais, pensando que o Yoga... Na verdade, ele tem o conhecimento dos Vedas, que é do Ayurveda, Gabi, que é do autoconhecimento, discernimento e força. Ele trata a coragem como força de vontade. Bonito demais, assim. Então, aí ele dá um exemplo de empresário, né? Porque eu falei, será que eu vou ser uma empresária? O que é um empresário? Ele lucra ajudando
resolvendo os problemas dos outros, assim, alheios, digamos assim. Às vezes alguém está com um problema, você pensa uma solução, uma ideia importante, né? Assim, não é para ser uma ideia supérflua, mas ele ajuda a resolver coisas ótimas, né? E aí eu fiquei pensando, assim, que eu tô com vontade mesmo de expandir, já tô pensando em fazer os atendimentos individuais, né? Porque aí tem mais gente que pode estar ali e multiplica, um tem coragem de falar, o outro não tanta. São os microfones, né, Leila? Uns têm coragem de falar, outros não têm, então vai ajudando, né? Fiquei pensando assim. Então, assim, uma grande lição desse daqui do crescer e não crescer é a questão do medo. Tipo assim, observar se o que a gente não está querendo expandir ou alguma questão que a gente pensa, se tem a ver com medo. Medo de alguma coisa, sabe? Assim, que nos paralisa ali. Ah, é isso, é medo de quê? É vergonha, alguma coisa, medo de não estar adequado, medo de não acertar, né? Medo. Então, é importante. Aí a gente volta a pensar na criança, né? Ela não tem medos assim. Ela está ali explorando, ela não percebe. Ela não tem nem noção de que aquilo ali é perigoso, né? Ela está na exploração, assim, não é para a gente ficar igual uma criança sem noção, né? Porque a gente já é adulto, mas a gente vai dando aquele espacinho, sabe? Que a gente vai, não deixa de tentar, né? Tipo, tenta uma vez, aí cai de novo, depois tenta de novo, faz diferente, né? Exemplo. Isso está sendo um pouco legal, porque, por exemplo, qualquer obstáculo que eu encontro agora no meu trabalho, eu encaro ele um pouco diferente. Antes eu achava assim, tá vendo, é um sinal para eu não fazer. Uma coisa assim. É um sinal para eu ir para outro caminho. Hoje, às vezes, eu entendo assim, é um sinal que é para eu resolver aquele ponto. Porque eu quero tanto, então eu vou criando soluções, assim, algo que atrapalhava, ou que me dava assim, tipo, tá vendo, eu criei um negócio que tá atrapalhado, sei lá, deixa eu ver como é que eu resolvo isso agora, a partir daqui. Em vez de, tipo, hoje eu desistir daquilo, ou não persistir, né, ou qualquer coisa. Então, eu encaro aquilo ali, tipo, deixa eu ver uma solução para continuar caminhando e continuar aprendendo, e não parar, ou desistir, ou... Assim, se é aquilo que é importante, né? A gente pode até desistir se a gente achar que não tem nada a ver, tudo bem também. Mas é só prestar atenção, né? Aí ele faz provocações, né? Que o mundo não está precisando de mais gente que viva de modo pequeno, não. Entendeu? Assim, viver de modo pequeno tem muita gente. Então, ele pede que a gente viva de outro jeito, sabe? Assim, ele nos provoca nesse lugar. Eu me senti provocada, assim, de não dá para se esconder mais, passar a conduzir a nossa própria vida, sabe? Parar de ficar ou colocando a culpa ou alguma questão que já foi, ou, sabe, assim, ou de fora, e a gente ir tomando mais para nós mesmos essa força. E pronto. E aí ele fala assim, que tem a ver com os nossos talentos naturais. E isso também é legal, porque não tem nada que a gente vai fazer que não é nada que a gente vai inventar a bússola, vai inventar a bússola não, né? Como é que fala? A fórmula, ou inventar uma coisa diferente, assim. É algo que já está na gente. Por isso é que esse trabalho aqui é um pouco de tirar coisas, né? Mais do que acrescentar novas informações, é tirar obstáculos para a gente deixar vir o que já está aqui, o que já é nosso, né? Então, assim, né? Quando a gente vem aqui falar total, né? O tempo inteiro, é tipo tirar medos, tirar camadas que nos travam. E aí a gente vai se colocando no nosso natural. Então, se eu fui entendendo que eu tenho um natural assim de falar, que eu gosto, né? Tô aqui me colocando, ok, isso já era um pouco meu, assim, né? Minha mãe diz assim: eu gosto de ir lá te ver que eu vejo você. Né? Ela tá aqui, minha mãe tá aqui. Ela gosta de me ver. Mas é porque sou eu mesmo. Então, assim, como que eu vou deixando isso, né? Mais. Onde que eu estava me escondendo, Mariana, né? Então, vai, aparece aí, você nasceu com isso. Outros vão nascer com outra coisa, né? E não é igual. Mas aí, vamos tirando as camadas e aparecendo mesmo. Vamos nos...
E aí ele faz uma provocação, assim, de como que a gente pode alavancar hoje o que a gente já faz hoje, que parece pequeno, que a gente gosta, que a gente vê que é nosso e tal, como que a gente expande mais isso, né? Então, eu fiquei pensando nisso. É essa a grande provocação, né, que eu tô assim, vou pro Instagram, vou para cá, mas eu gosto dessa interação, eu gosto de ver vocês aí, né? Eu gosto de vocês fazendo caras, bocas ou comentando alguma coisa, assim. Eu, do meu jeito, tem gente que, tudo bem, assim, pode fazer de outro jeito. E aí, como que eu também sustento a minha vontade, né? Porque aí uns dizem, vai lá pro Instagram, fica lá sozinha, mas eu falei, eu não gosto. Então, tudo bem, não é que eu não tenho que ir, mas como que eu vou resolver esse problema? Que eu gosto de falar, mas eu gosto, né, de também interagir. Então, eu vou resolvendo mais do que dizer, então não vou para o Instagram, não faço mais não faço mais nada. Não, diante disso, como que eu vou também convencendo o outro, né, que eu posso fazer do meu jeitinho, sei lá, mas não paralisando ou não deixando para lá a minha missão, digamos, o meu trabalho, o que eu tenho que fazer, o que é que eu vim para fazer, sabe? Entenderam, né? Essa parte é boa, né? De tirar coisas e a gente aparecer nos nossos talentos naturais. Porque não tem nada que a gente vai inventar aqui. Tá. Aqui eu fui escrever sobre a minha jornada, né? Do individual, autoconhecimento, discernimento e coragem. Que eu falei, a gente tem muita coragem para fazer, mas não sabe nem o que quer fazer, né? A gente já conversou disso, né, Gabi? Tipo, mas não sabe o que quer. Mas tá cheio de coragem, mas não sabe o que quer. E fica fazendo, mas não tem clareza do que é para fazer. Outros têm clareza do que é para fazer, mas não tem coragem. Quer falar, Gabi? Pode falar. Não, estava pensando aqui no que você estava falando, né? Eu fiquei pensando nessa coisa de minimalismo, né? Uma vez eu ouvi alguém falar dizendo assim, não, que não tem que ser minimalista, que minimalista é um pouco de escassez, tem que ter abundância, mas no sentido geral, né? Assim, não só do material. Mas eu estava pensando, estou viajando aqui nas coisas que você está falando, que na verdade você tirar, destralhar as coisas, tanto físicas quanto de dentro, que você está falando, parar de enfiar coisa também, não só dentro de casa, mas de informação, de conteúdo, de tal, não sei o quê. Quer dizer, o minimalismo não é uma coisa, não vejo como escassez, eu não associo escassez, porque na verdade eu acho que esse destralhe, ele é importante justamente para expandir essas outras coisas. Talvez a ideia que me parece interessante é você ter menos coisas, mas com abundância. Porque no final E o que é pode ser muito essencial para escasso, você, né? E o que é isso, porque às vezes você fica essencial com essa para coisa você. com pouco espaço. Eu pensei nisso até ontem, olha só, gente, com papel higiênico, que eu acho tipo um luxo, o papel higiênico. Olha só, a viagem, eu comprei um papel higiênico para o consultório, que é tripla, é o que, Gabi? Não, isso, eu lembrei disso que você falou, acho que em outro Foi. encontro, né? De Tripla não sei o que, face, três tripla folhas. face com flores, não sei o que lá, coisa mais linda. Comprei pro consultório. E aí eu compro aqui dupla face, sei lá. Aí eu falei, gente, aí o que é essencial para mim? Aí eu falei, gente, para mim o essencial é um lindo papel higiênico. Aí eu pensei, se eu tivesse 30 menos coisa e aí eu focasse mais no meu papel higiênico, eu ia ser mais feliz, sério. Aí eu pensei, gente, olha que coisa doida. É tipo assim, não é que eu preciso ter um papel higiênico fuleirinho, se para mim é importante, então para cada um, né? A gente está aqui falando de cada um. E aí eu não preciso de tantas outras coisas e tenho um super papel higiênico. Eu vou investir naquilo e tenho dinheiro para aquilo, né? Aquela coisa, não é você ficar sem nada, viver pobre. Muito pelo contrário, mas é tudo que você tem, você usar. Eu até fiquei pensando, Gabi, até em comidas, em temperos, que a gente está estudando aí o Veda, e aqui em casa eu tô cheio de temperos. Daqui a pouco eu não uso aquele tempero todo, eu jogo fora. Eles vencem. Falei, gente, eu preciso de tanto tempero, assim eu posso focar naquela estação, quais são os temperos mais, ou eu compro menos quantidade, eu uso e ele acaba, e depois eu renovo. Mas aí eu compro um monte de tempero, um monte de potinho de tempero, fica um monte de potinho para lavar, um monte de potinho para ficar trocando toda hora. Assim, uma confusão. Aí eu falei, gente, menos é mais mesmo, né? Então, assim, é esse exercício do menos é mais. Para mim, Mariana. Então, a coisa do minimalismo, eu comecei a, tipo assim, deixa eu ver o que é realmente, o que vai fazendo sentido, né? Aquela Marie Kondo, a japonesa, falava, né, de como limpar as coisas, né? Era a coisa mais linda.
Eu tenho esse livro aqui, vou até reler de novo, porque pega na coisa, Exatamente. sentiu, vibrou, amor, fica, né? Ficar com as coisas que você ama, que vibram alegria, né? Que não está ali parada, né? Coisa energética também, né? Fica ali uma energia estagnada, né? Tudo a ver. Para mim, né? Tem muito a ver. Então eu falei, Muito legal pensar nisso, né, Gabi? Também acho. E aí, então aí você pensa, você começa a prestar atenção a cada detalhe, assim, do seu dia, né? Por exemplo, se eu tenho mais camas, eu tenho que forrar mais camas, sei lá, né? Aquela coisa assim, de muito mais coisas para você ficar fazendo, ou se você tem uma coisa mais. Travou? Travou, né? Travada. Travou. Voltou? Voltou, Gabi? Voltou, Mari, travou e voltou. Tá. Agora parece que está normal. Então tá, aí fala para você ir pensando isso a cada dia, o que é que você precisa no dia de hoje. Aí você vai fazendo esse destralhar, esse tirando o que não é necessário, né, da sua cabeça, tudo, né, informações, tudo, né, gente? Então assim, agora o povo toda hora fica me falando, vai ter tal curso maravilhoso. Eu agora tipo não quero nada, porque eu já enchi tanto de curso, tanto de coisa que eu tipo assim, agora é tudo menos. Não quero nada, eu quero ficar mais burra assim, no sentido de menos coisa, sabe? Vai parecer mais burra, né? Mas aí para uns vai ficar inteligente numa coisa, fica inteligente na outra coisa. Não dá para todo mundo ficar inteligente da mesma coisa. Ou então, pior ainda, estabelecer o que é inteligência, né? Porque, por exemplo, saber de economia mundial ou não sei o que lá, são às vezes os padrões até masculinos, né? Eu fiquei pensando assim, o que é ser inteligente? Aí se eu perguntar para um homem desse, qual é a lua que está no céu, se é minguante, crescente, não sabe. Eu tô, né? Tipo assim, o que é importante, né? O que é dito que é importante? Ficar sabendo todas as notícias lá do governo, tudo bem, mas eu não estou dizendo que uma pessoa não devia. Acho que cada um, macaco no seu galho. Um precisa saber isso, porque precisa nos ajudar na economia, né? Na organização da política, o outro vai saber não sei o que lá, e cada um vai saber do seu ponto. E isso não diminui nem aumenta ninguém. O que eu quero dizer é que quando eu fico assim brava, né, a gente julga nesse primeiro momento para dizer não, é porque eu preciso entender isso para mim, né? Então nessa hora a gente faz esse jogo assim, né? Tipo, o outro é pior e esse é melhor. Mas é mais para a gente assim situar o que é importante para a gente, o que é que nos nutre no nosso dia, o que é que nos vai fazer aquele nosso bem-estar. E o resto é resto, e ótimo, o resto é resto assim. O outro vai saber de outra coisa quando a gente conversar. Você me conta, então, desse seu assunto, eu te conto do meu assunto. E pronto, e a gente vive, e cada um nas diferenças, né? Não tem coisa que faz uma analogia com a natureza, né? Que tem o carvalho, que é grande, a camomila, a pequenininha, o arbusto. Cada um tem uma função. O arbusto não fica querendo ser uma mangueira, a mangueira não fica querendo ser um porco-espinho, sei lá, cada um fica aí convivendo e pronto. E cada um tem um jeito, tem uma textura, né? Aí entra com as coisas dos doces, um jeito, um é mais macio, outro é mais espinhento, e tudo bem, gente, né? A gente vai sendo por aí, né? A gente vai sendo nós por aí nas nossas diferenças, e menos coisas iguais, né? Onde que a gente vai ver nas nossas diferenças, né? E o nosso jeito de ser. Vai falar, Gabi? Não? Não, estou de acordo com você também. Eu pensei em alguma coisa, mas depois esqueci de novo. Então, continua falando. Quem sabe no final. Não, mas era só um comentário mesmo. Não. O que é que eu estava pensando? Espera aí, você falou isso de muito pouco. Ah, tá. Eu pensei em uma coisa que é assim. Que difícil que é isso, na verdade, né? Porque hoje em dia, né, a gente é estimulado a saber um pouco de tudo, né? Aquela pessoa assim meio... Você tem que entender um pouco de tudo, né? E como pesa para nós mulheres. Claro que os homens também agora, porque hoje em dia também se exige que sejam bons pais também, de um jeito diferente, como antes, né?
Mas, assim, como existe também esse multiconhecimento, e às vezes é difícil você não... você estabelecer o que é prioridade e mandar para outro lugar as outras coisas, né? Porque sempre exigem que a gente seja, em vários pontos, especialista em muita coisa, né? Eu estava só pensando como é difícil, porque é uma mudança de paradigma mesmo, né? Ainda mais hoje que a gente tem acesso a tanta coisa, né? A como ser uma boa mãe, é como fazer um curso para ensinar bem meu filho, é Ayurveda, é minha profissão, é não sei o quê. Então, isso que você está dizendo é um desafio, assim, de escolher, de Ou até, priorizar, ou né? até Ser a necessário gente priorizar. Ou até a gente gostar de. Tem gente que gosta de conhecer muitas coisas também, e pronto, e também pronto, conhece muitas coisas, às vezes não aprofunda em tanto, e tudo bem também, ou aprofunda em todos. Tem gente que consegue conhecer muitas coisas e aprofundar em tudo. É só mesmo que a gente vê as diferenças, assim. E como eu estava até conversando com minha mãe esses dias, e a gente ouvindo uma psicanalista falando assim, que para viver o nosso jeito de viver, com os nossos talentos naturais, é preciso coragem. É preciso coragem, porque primeiro a gente precisa detectar o que a gente gosta, o que a gente quer, onde que a gente quer estar, como que a gente quer estar. Depois a gente vai aparecendo, vai crescendo, aí para a gente pensar grande, né, iluminar, crescer. Então, assim, é preciso muita coragem para estar vivo, para se colocar, né, para ir falando, para dialogar, né? Então, é isso que está sendo pedido de nós, né? Essa coragem, essa força de vontade para a gente estar, né, sendo a gente. E aí o Ayurveda vem para ajudar, né? Às vezes uma boa alimentação conecta com a gente mesmo, o exercício físico, um bom sono, né? Então tudo isso são caminhos para a gente se encontrar, né? Digamos, a gente ser. O Thiago dizendo assim, a essa altura da vida é o que estou aprendendo a ser agora, né? Tipo, profissionalmente, onde que eu me encaixo mesmo, né? Chegou o Ayurveda na minha vida, que glória, né? Tipo assim, meu Deus, graças a Deus chegou. Então, ainda bem que chegou, e aí agora eu vou me encontrando dentro do Ayurveda, porque o Ayurveda também é outro mundo, né? Mas então vamos para o arquivo de riqueza número 5. Esse é do pensar grande, então a gente agora vai tirar coisas para o grande aparecer, né? Vocês entenderam que o grande não é acumular coisas, é tirar coisas para a gente aparecer maior ainda. Senão a gente se obstrui e fica pequenino. As pessoas de mentalidade rica focalizam as oportunidades. As de mentalidade pobre, os obstáculos. E aí, tem a ver com aquilo que eu falei, né? É tipo assim, a gente quer uma coisa, aí quando acontece alguma coisa que obstrui, como que eu faço para resolver? E não dizer, ai, aconteceu isso, você tá vendo? Eu tava pensando, quando você começa a entrar nisso, você começa a observar mais. Aí você observa as pessoas, assim, fiquei pensando, Heloísa, tipo assim, a gente... Qualquer assunto, gente, é qualquer assunto, reparem. Vamos botar a internet na casa de campo. Aí antena ou cabo, exemplo. Aí um pensa, mas aí a antena vai botar um bicho, vai pisar na antena, e aí vai não sei o que lá da antena. Mas aí o cabo, corta o cabo. Assim, como que a gente vai resolver da melhor forma, gente? A gente quer botar a internet no negócio. Agora, como que a gente vai fazer? E aí a gente vai focar na resolução. Não que a gente não vai ver problemas e que não vai tentar solucionar os problemas, ou que não vai ver. Mas tem gente que já diz, não dá, porque vai... Já repararam isso? Que é tipo assim, só foca nessa coisa de que não vai dar, pronto. Né? Então, assim, como que a gente, nessa nossa expansão, isso tudo porque é muito importante agora que minha casa no mato não tenha problemas de internet, porque uma vez eu já fiquei lá, nem consegui fazer o finanças na semana passada, né? Tudo bem, não resolvo, não fiz na segunda, faço na terça e vim para BH, mas como que eu posso ficar lá, juntar as coisas? Resolvendo os problemas. E aí a gente vai focando nas oportunidades também, quando a gente começa a expandir, aí a gente começa a ver que a vida traz mais oportunidades do que obstáculos, assim. Tudo que ela traz, na verdade, são oportunidades para a gente ou enxergar alguma coisa, ou alguma coisa que pode parecer um obstáculo, a gente enxerga como uma oportunidade, ou de parar, deixa eu rever aqui algum ponto que eu não vi, se isso não caminhou como eu gostaria, era para ver o quê. Então, assim, na verdade, aquilo ali não te obstrui, não paralisa, né? Assim,
várias coisas, né, que me ocorrem. Minha mãe tá aqui, eu fiquei pensando, tipo, agora a gente tá sem o aeroporto para ir lá e encontrar com ela, é um obstáculo. Mas qual é a oportunidade disso, né? Tipo assim, de eu não poder ir lá, ou minha mãe não poder vir aqui, tô aqui, viu, mãe? Você tá aí? Não sei nem se ela tá ouvindo agora, né? Mas assim, como que a gente pode ou olhar para isso e ficar sofrendo, que é um obstáculo, que nananana, ou a gente encarar isso como sei lá, cresce na saudade e aí inventa uma outra forma de estar junto. Oi, mãe, você tá aí, então. Como a gente olha para esse obstáculo, que poderia ser obstáculo, e olhar como uma oportunidade, assim. Eu economizo mais um pouco, né? Sei lá, agora eu tô reformando a minha casa e aí, né, tem que iria gastar com viagem. Não tô viajando aqui, mas eu tô pensando assim, como aquilo a gente encarar como uma oportunidade mais do que um obstáculo, do que ficar se queixando das coisas que nos obstruem, né? Tipo Covid, né? Impede as pessoas de se encontrarem. Mas, sério, eu vou falar a verdade, vocês observem aí, não sei como é que vocês sentem. A oportunidade que esse Covid está nos dando, pelo menos para mim, tem 1000 menos encontros presenciais, que era uma vida social intensa, toda hora tinha compromisso, estou dizendo aqui para mim. Todo final de semana tinha um negócio para encontrar, toda hora, menina. Você nem escolhia mais, era um negócio meio óbvio, que você tinha que encontrar 1000 vezes. Aí eu falei, graças a Deus, tem 1 ano e meio que... Estou dizendo do meu jeito, né? Que casa comigo. Aí uma outra coisa, sei lá, qualquer outra coisa, né? Que oportunidade que o Covid está nos dando, né? Outras que tem 1000 obstáculos, mas se a gente entender isso como uma oportunidade, ficar mais quieto, olhar o que é essencial, né? Na pandemia tem feito isso, né? O que é que você parar de ficar tanto para fora, né? Quem está pegando essa oportunidade para si, ótimo. Tem gente que também não está, né? Está só sofrendo, né? Com uma situação dessa, né? Não estou tirando o sofrimento. Pode falar, pode falar. Mariana, eu vou só atender a porta aqui, eu já Fica à venho. vontade, Heloísa. Então é isso. Aí eu fiquei, por exemplo, eu até falei para vocês, né? Essa história que às vezes eu me arrependo de ter largado, né, o trabalho público, que agora estou tentando empreender, né? Entendo isso às vezes como um obstáculo, né? E aí eu fiquei pensando também qual é a oportunidade que eu tive quando eu larguei meu trabalho, que eu fui para Vila Velha com o Thiago. Estou dando meus exemplos aqui, mas vocês podem falar de vocês, só para elucidar para mim e também. Quando a gente foi para Vila Velha, Gabi, você que está aí me vendo, né? E o Thiago passou no concurso da Federal aqui em Minas Gerais em setembro de 2019, que logo depois veio o Covid, assim. Então, assim, como que a gente poderia estar, né, às vezes mais inseguros ou né, sei lá, e aí a gente, tipo, eu não posso me arrepender, mas aí agora eu tô me lembrando do Nasruddin, vocês conhecem o Nasruddin, esse personagem? Conhecem? Nasruddin? Thiago que me inventam uns personagens assim. Quem que é o Nasruddin, Mariana? É tipo não, um monge, 99 contos do Nasruddin. Tá ali. Que ele conta uma história assim, sorte ou azar. Que a gente também não sabe se aquele acontecimento é sorte ou azar. Que sorte ou azar é só um julgamento, você sabe essa história que é tipo assim, sorte ou azar, a pessoa estava andando, caiu e perdeu uma perna. Sorte ou azar? Que azar, ela agora não tem uma perna. Cheguei num ponto dramático, né? Mas era assim. Aí depois vai recrutar todo mundo para o exército. Aí a pessoa que não tinha perna não foi, porque não tinha perna. Sorte ou azar, então não foi para o exército. Ficando em casa, outra coisa aconteceu, o burro fugiu, sei lá, o cavalo fugiu. Sorte ou azar? Isso tudo não é sorte ou azar, assim, isso é só um julgamento para os acontecimentos da vida, né? Que a gente coloca como uma coisa boa ou ruim, são só os acontecimentos também, né? Então, o Nasruddin é esse personagem aqui. Depois eu mostro para vocês quem que é o Nasruddin. Tá aqui na minha frente. Peraí que eu vou mostrar. É um mulá. Não sei nem o que é um mulá. O que é um mulá, Gabi? Você aqui. Os relatos do mulá Nasruddin.
O que que é? O que que você me perguntou? O que que é o O que quê? é um mulá? Você sabe o que é um mulá? Tem ideia, Mari? Também não conheço esse personagem, não. Deixa eu ver a Mas- capa. Aqui é um mulá. Aqui é esse aqui, em cima do burro. Nadim. É tipo antigo, assim? Parece um livro antigão, assim. É um personagem comum na Turquia, Irã, Iraque, Síria. É um personagem desses lugares de humor, mas ele é tipo um sábio, assim. É um sábio. E aí tem os contos do Nasruddin. Um exemplo aqui de uma história do Nasruddin para baixo. Não sei nem como é que eu cheguei no Nasruddin hoje, meu Deus. Aí, Nasruddin caiu do seu burro. Vendo as crianças que estavam em volta, começaram a rir. Ele disse: estão rindo de quê? Eu ia descer de qualquer maneira. Tipo assim, o Nasruddin é um humor dessa região, mas que traz uma sabedoria, né? Então, o Thiago já lia esse personagem aqui. Então, esse negócio do sorte às armas, por que eu estava lendo isso? Para ler as oportunidades, né? Assim que nem o Nasruddin a oportunidade, ele já ia descer mesmo do burro, né? Ele caiu do burro e já ia descer do burro. Então, é um pouco isso, assim, né? E aí, ele dá umas ideias, assim, de como que a gente vai aprofundando nas oportunidades. Por exemplo, aí no caso eu estou querendo empreender, ele fala assim, se você quisesse, tipo, conhecer às vezes como que é uma empresa, ele, por exemplo, ele queria saber uma empresa de negócios de venda, aí ele começou lá como limpeza, homem da limpeza. E aí, você deve ter se sentido muito humilhado por ser o homem da empresa, para poder conhecer a empresa. E ele, de jeito nenhum, eu ainda ganhava um dinheiro e ainda conhecia como que eles faziam. Então, assim, se você está entendendo o que, é que você está fazendo, focando, tudo é uma grande oportunidade que você tem de aprender ou de fazer, né? Que a gente tem isso mais novo, né? E que a gente vai. Eu tô dizendo mais novo assim, não é que o mais velho não tem, porque tem gente que já está acordado mesmo e que continua fresco, né? Essa coisa do frescor, do aprendizado constante, né? De você aproveitar as oportunidades mesmo para aprender mesmo. Aí fiquei viajando na oportunidade, eu pensei, temos aqui, né, um cineasta e uma roteirista com formação em Cuba. Gente, isso aqui, né? Que oportunidade é essa que a gente pode, né, fazer? Eu estou gravando aqui os vídeos, depois a gente bota aqui os pedaços do documentário, né, do que a gente discutiu. Eu pensei assim, mais do que focar nos obstáculos, né? Olha assim a chance que a gente tem aqui, né? E na casa da minha mãe tem residência artística, a gente pode ir para lá se inspirar. Lá em Portugal. Aí a gente aproveita as oportunidades, né? Foi uma coisa que eu tive que fazer, até voltando esse negócio da minha mãe, que foi como a minha mãe mora em Portugal e eu aqui, como eu usar isso como uma oportunidade de viver, né? Tipo, era uma chance que eu tinha de conhecer outro país, aproveitar outros hábitos, né? Outras coisas e desfrutar, né? Já que ou eu ia ficar lá muriando, ou eu tinha que pegar isso como uma oportunidade, né? Então agora eu tenho um lugar de ir para fazer uma residência artística, fazer os retiros da Ayurveda, fiquei brincando com minha mãe da gente fazer isso, né? Como usar isso, né? Não como um obstáculo, né? Mas sim, aí você começa escrevendo, ele traz exercícios práticos, né? Em vez de você colocar os obstáculos, você agradecer pelas coisas que você já tem. É aquela coisa, né? Falam só, né? Mas como que é de fato se sentir grato, né? Já ir se sentindo. Aí eu comecei a escrever, né? Aí eu botei, eu tenho um bom marido, um filho, né? Maravilhoso. Pensei, tenho o salário do meu marido. Aí estou falando meus exemplos, né? Mas comecei a escrever mesmo as coisas que tem a casa de campo que eu posso ir, tem uma casa nova. Aí fiquei pensando, né? Tem comida orgânica aqui na minha casa, coisas que eu vou me sentindo grata para eu ir vendo o que a gente já
não é tem só material, mas que a gente já desfruta, né? Eu fiquei pensando que pensei vocês aqui, né, nas segundas-feiras, que eu já sou grata a isso também, né, de poder vir trocar e já ter gente aqui, eu agradeço. Então, focalizar nessas oportunidades, certo? Foi o que me veio dessa vez. O arquivo de riqueza número 6, vou seguindo, se ninguém quer falar, vou seguir. Ele fala que as pessoas de mentalidade rica, elas admiram outras pessoas também ricas e bem-sucedidas. E as de mentalidade pobre guardam ressentimento. A gente já falou disso aqui outras vezes, né? Que tem a ver, às vezes, com antigas crenças até, né? Eu tive uma conversa essa semana, 2 semanas com meu irmão, e a gente estava falando dessa diferença que está tendo, né? Social mesmo. Bem grande, esse abismo, né? Aparecendo cada vez mais aqui no Brasil, pelo menos, bem forte. E aí, meu irmão trazendo isso, né? Assim, pois é, os ricos mais ricos e tipo, os pobres mais pobres. Eu pensando, quem é classe média, né? A gente quer, tipo, classe média não quer nem ser rico nem pobre, né? A gente não quer ser pobre, se juntar, porque a gente também, ideologicamente, a gente até queria para poder dizer assim, penso como eles, às vezes, né, sem oportunidades, né? Mas ao mesmo tempo a gente também não assume querer ser rico, né? Porque ser rico também significa alguma coisa, né, de ruim. E aí, se alguém tá rico, alguém tá mais pobre, né? Essa coisa assim de. E aí ele faz uma provocação, né? Que seja rico e ajude, né, os mais pobres. Então, se você percebe isso da necessidade, não se tipo assim, não se junte a eles no sentido de ficar vítima, né? Não estou dizendo que todos os pobres são vítimas, né? E ele tenta frisar isso para a gente não cair num discurso ridículo, né? Numa leitura rasa. Mas no sentido de. Então, se você está enxergando, queira isso para você poder fazer outras diferenças, né? Mais nesse lugar aí. E também a gente poder se tiver alguém rico que a gente admire, né? Como que a pessoa chegou, como que a pessoa é, qual é o jeito que a pessoa é, né? Que assim, se ela já abriu caminhos, ótimo que a gente possa aprender com ela também, né? As coisas que ela já foi fazendo, chegou antes, então como é que era, né? Então, eu sinto. E aí eu vou citar até agora de novo o Yogananda, assim, que fiquei pensando, né? Que era um. Quando você pensa, né? Ele viveu e morreu. O que é que ele levou, né? Quando a gente pensa também no Yogananda, a gente não pensa coisas que ele tinha, né? Mas ele tinha uma coisa que era assim, ele não tinha medo de que ia faltar nada. Ele andava, fazia as coisas, tudo que ele precisou fazer, né, de grandioso, ele foi fazendo. O livro dele, aquele Autobiografia de um Yogi, não sei se alguém já leu, é muito chocante, porque coisas até meio de milagres mesmo, né, que a gente não está nem acostumado a ouvir falar, assim, de coisas que acontecem e que ele vivenciou. Mas no sentido assim, de que nada é obstáculo, e ele depois não precisava ter nada material, não era nada em nome dele, em posse dele, não é isso, mas é tipo assim, nada travou ele dele fazer o que ele precisou fazer, né, nessa vida, digamos assim. Então, ele seria uma pessoa que eu, tipo assim, que ele já passou, que eu me esperaria, que você já passou por isso, eu ia querer saber, né, então não tem um ressentimento, né, nesse sentido. Mas é um trabalho, assim, gente, porque essa conversa com meu irmão foi assim, tipo, como que eu poderia dizer para ele assim, né? Tipo, eu tava tentando minimizar a coisa de, não é porque a pessoa é rico e que, né, agora que vai machucar os pobres e agora essa situação vai pisotear mais ainda. E tem gente ficando rica nessa pandemia, que absurdo, né? Eu pensando, e eu querendo ser milionária, né? Milionária, mas não é só nessa riqueza, que nem eu tô falando, estamos falando de minimalismo, estamos falando do que é essencial, né? E como que você conversar essas novas formas, né? Causa um estranhamento também de eu também ver essa diferença, porque esse é meu irmão, foi de onde que a gente estava ali junto, né? Com as mesmas crenças, ou não é que a gente teve as mesmas crenças porque teve a mesma educação, mas como que a gente absorveu daquele jeito
e como que você vai resolvendo fazer diferente, né? E isso vai trazendo essas diferenças das pessoas. Então, é isso. E aí fala assim, que para isso, né, nesse enriquecimento, é importante que nós sejamos... Travou? Travou, voltou. Que nós sejamos confiáveis. E olha que legal isso, porque se a gente está querendo ser rico, né, digamos, eu querendo ser rica, como que eu posso fazer isso e passar para o outro confiabilidade, né? Assim, existe essa palavra? Confiabilidade. Passar confiança, ser positivo, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo. Aí ele fala as características, né? Bondoso. Então, assim, ele traz características, né, que nesse caminhar dessa expansão, desse enriquecimento, você vai trazendo essas qualidades, que você vai passando isso para o outro também, né? Então, é um desafio também, eu estou achando bom, sabe? Assim, de eu sentir que eu passo essa confiança, né, para as pessoas, que eu passo a minha verdade, que aquilo me atravessa, né? Então, é isso que eu venho fazendo, assim, exercitando mesmo, e estou achando que eu estou ficando melhor, cada vez melhor, ainda bem, assim, de me vejo, né, aperfeiçoando, assim, algo, mas que eu preciso dedicar, né, assim, a isso. Vou falar só o 7, para a gente aproveitar o arquivo da riqueza número 7, que as pessoas de mentalidade rica buscam a companhia também de indivíduos também assim positivos, bem-sucedidos, no sentido de aí eu li isso no Yogananda ontem, olha que engraçado. Se você consegue ficar perto de gente negativa, mal-sucedida, que fica ali queixosa, nananã, você tem que estar mais forte para conseguir influenciar elas. Se você sente que você fica ali naquele meio e que você fica negativo e que você fica julgando e que você fica, né, trazendo esses pontos que a gente está entendendo que é da mentalidade pobre, que é bom que você se afaste um pouco, até para você se fortalecer, né? E aí você tá perto de gente que te nutre, de coisas que trazem outras sensações e outros sentimentos para você e outras formas de pensar, para você conseguir também, se você quiser estar perto dessas outras, para poder ajudá-las. Mas não se misturar e se perder ali, sabe? E continuar perdido e no cego de novo, sem enxergar as coisas, sabe? Para poder pertencer, digamos, que a gente tem essa coisa também de querer pertencer. Então, também para a gente poder aparecer nos nossos... Pode falar, Heloísa, quer falar? Pensou, né, aí uma coisa? Isso, que essa sensação de pertencimento, né? Isso, assim, é muito forte, né? E, às vezes, a gente acaba perdendo força, né? Isso. Como que a gente pode se sentir... como que a gente pode se sentir pertencente, né? Àquela família, aquele modo de... Aquilo ali de onde a gente veio, digamos, mas a gente está fortalecido, né? De onde que a gente se nutre para poder estar ali numa conversa, né? Sem misturar com esses pontos, né, que eu estou trazendo, né? Que são essas coisas que nos deixam para baixo, que não nos nutrem, né? Agora eu me lembrei de um exemplo assim, ainda vou falar da minha mãe aqui. Ô, mãe, por exemplo, sei lá, ela a família quer que ela agora, por exemplo, vá para um casamento, às vezes que ela não quer ir. É preciso coragem, né? Se colocar, dizer que não vai, ou aparecer, né? Vai ficar mal vista, né? Aquela coisa assim. Eu estou dando um exemplo aqui, mãe, até te expondo um pouco. Não devia ter feito, mas agora já fiz. Mas no sentido assim de é importante a gente fortalecer na gente para não ir. Claro que deve ter pontos que fazem com que a minha mãe queira ir, né? No casamento. Ou eu tô falando, eu dei o exemplo do casamento, mas quantas coisas que a gente faz pelo outro, né? Para agradar o outro, às vezes não faz só pela gente também. E ok, eu acho que ok também, né? Porque,
mas é importante que a gente, nisso, não se perca, né, da gente, que a gente vá lá, entenda as coisas, se coloque e retorne, né, para as nossas verdades, né, para a nossa força, né, e isso, a força que não está parada, que a gente vai precisar sempre expandir, quebrando os medos, né, então, se alimentar de boas energias, não estar, isso inclui, não, só para terminar, não sair da coisa das fofocas, de discussões, de falar do outro, aqui falando na frente da minha mãe, né? Não estou nem falando nas costas, falando na frente. Estou um pouco nas costas porque ela está invisível. Mas isso, até isso que eu estou fazendo, né? Não seria tão legal. Isso para que a gente... Por que ele fala isso também, gente? Para a gente não perder o ímpeto de continuar nesse caminho, sabe? Por isso que a gente se nutre de coisas boas, de pessoas assim, para a gente não perder o foco. Por exemplo, aí ele dá um exemplo de uma mulher que treinou, já estou terminando, uma ginasta olímpica, e ela perdeu, acho que ela perdeu no primeiro segundo lá. Treinou 4 anos e perdeu no primeiro segundo. E aí foram entrevistar ela, e aí o autor estava assim, impressionado, porque ela falou assim, talvez o fato de eu não ter ganhado agora foi bom para eu não perder, não esmurecer de querer continuar treinando para as próximas vezes. E aí o jornalista ficou assim, tipo, pensando se ela ia desistir alguma coisa, e ele ficou impressionado que ela estava dizendo isso, ela não queria parar, né, de treinar ou alguma coisa assim. Ou ao contrário, eu conversei essa semana com a minha irmã e ela deu um exemplo assim, não sei se foi a Ana que me deu um exemplo, que ela tinha lutado e tinha ganhado. E aí o entrevistador, e aí a próxima competição, a próxima Olimpíada, sei lá o quê, ela falou assim, peraí, calma aí, agora eu estou desfrutando do que ela também, da conquista dela também, né? Então, assim, nenhuma coisa nem outra, né? Você não vai perder o foco, mas você também vai desfrutar desse caminhar. Então, assim, como que a gente se misturar? Eu tô falando assim, né? Se estar com pessoas bem-sucedidas, positivas, ricas, mentalidade rica nesse sentido, para a gente não perder essa nutrição, para a gente não perder isso que a gente vai sentindo que faz sentido para a gente, que a gente cresce, que a gente, né, amplia e a gente segue aqui. E eu fazendo maus exemplos aqui falando de você, mãe, você desculpa aí que foi, eu ainda estou no meu exercício de falar mais, mas falar direito, né? Falar certo. Não falar dos outros os exemplos. Mas pronto, gente, eu acho que alguém quer falar mais alguma coisa hoje, a gente, se não, falar, Gabi. Não, é que aqui também, né? Tá na hora do almoço aí. Portugal deve ser o quê? 1, né? Aqui na Espanha 9h05, 2. tá na hora. Eu gosto de terminar na hora também, começando a hora. Ai, não, mas eu achei ótimo. Não, isso que você está falando. Enfim, já anotei um montão de coisa e não, a gente continua semana que vem. Agradeço. Mas eu também estou na mesma situação, tá? Da sua mãe. Eu tenho uma primeira comunhão. Daqui a 3 semanas, gente, não tem nenhuma vontade de ir, agora eu me exponho. Aí eu tive que colocar limite. Se chama limite. Ceder um pouco, né? A questão é ceder um pouco, mas não se perder no caminho, sabe? Assim, não se violentar fazendo uma coisa que você não quer. Então, né? Eu falei para o meu marido, né? Eu falei, não, a gente vai ficar, eu quero ficar 3 dias lá. Você não consigo ficar mais 3. Se você não se acoplar, não tem problema. Você vai com a minha filha e acompanha a primeira comunhão, entendeu? E fica 1 semana. Então, eu dei essa opção para ele, né? Porque eu sempre cedia. Aí você fica muito mal. Então, assim, não dá. Nada justifica a gente ficar tão mal, né? Então, e se fica mal demais, aí não vão ser nem 3 dias. Se na próxima vez que eu for ficar tão mal, vou diminuir, porque não é culpa minha, é o ambiente. Mas, enfim, dona Isa, falando com a sua mãe, Isabel. Respondo aqui. Isabel, eu amo esse nome. É isso, gente. Eu acho que é isso mesmo. E isso precisa de coragem, né? Então, a gente segue aqui firme, se escuta, fala com amorosidade e a gente cede um pouco e se ouve, né, também. Agradeço a todos. Segunda-feira a gente encontra de novo. Teuba. Obrigada. Beijinho. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Foi ótimo. Tchau.